Sua empresa desenvolve softwares? Eles serão usados por terceiros? Então fica aqui que precisamos conversar sobre licenciamento de software. Olá, eu sou Lucas Sávio Oliveira, mestre em Direito pela UFMG e sócio do Decom, um escritório de advocacia que ajuda empreendedores fora da curva e empresas inovadoras a fazer a diferença. Se esse é o seu caso, esse canal é para você. Talvez você já saiba que contratos de licenciamento de software permitem que terceiros utilizem, modifiquem ou até distribuam programas de computador. Mas você já se atentou para os tipos de licença, as diferentes possibilidades de distribuição e modificação do software e os impactos para seus desenvolvedores e usuários? É sobre isso que falaremos hoje. Desde 1998, programas de computador são objeto de proteção no Brasil pela Lei nº 9.609, que confere aos titulares de software os mesmos direitos autorais dados às obras literárias. Isso significa, na prática, que a proteção conferida pela lei não depende do registro no INPI. Da mesma forma que letra de música só precisa sair da mente do compositor e ir para o papel para que a autoria dele e todos os demais direitos sejam garantidos, saiu da mente do programador e se transformou em linha de código, já há proteção. Mas aí você deve estar se perguntando, Lucas, para que serve então o registro de software que o INPI oferece? Vamos lá. Para que haja proteção, não é necessário registro, mas o registro que o INPI oferece é uma boa forma de comprovar a autoria do software e também marcar no tempo, de forma segura, quando ele foi escrito. Ou seja, juridicamente falando, o registro de software no INPI não é constitutivo de direito, é só um meio de prova. Essa sistemática é diferente da que vemos no registro de marca. Se não registrar, a marca não é sua. Ou seja, o registro nesse caso não é só meio de prova, é a forma com que toda pessoa pode garantir o direito sobre a marca. Voltando aos softwares, outro ponto importante é definir quem tem o direito sobre o código que foi desenvolvido. Isso é essencial, já que só o titular pode licenciar o software. A lei estabelece como regra geral que quem contratou o desenvolvimento do software é o proprietário e titular dos direitos a ele relativos. Assim, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público os direitos relativos ao programa de computador. Isso é o que está na lei. Aqui é muito importante que o contrato que estabelece a relação seja escrito ou revisado por um advogado experiente no tema, já que se nele existir qualquer cláusula que estabeleça o contrário, o software será do programador. Após sua criação, o software pode ser utilizado exclusivamente pelo titular ou pode ser licenciado para terceiros. Para os titulares do software, as licenças fornecem garantias legais e ajudam a proteger sua propriedade intelectual, tanto sobre o software executado quanto sobre o código associado a ele, estabelecendo as limitações, as condições e os termos sobre os quais o software poderá ser utilizado, modificado ou distribuído por terceiros. Já para os usuários, as licenças podem garantir o direito de utilizar e modificar o software. A ideia aqui é que fique assegurado que o uso autorizado do software não será injustamente restringido ou abusivamente cobrado. A sua empresa, como titular do software, pode definir se a licença será flexível ou rígida em relação ao controle exercido, bem como estabelecer se e como será devido algum pagamento a ela. A licença mais comum no mercado é a licença proprietária, também conhecida como closed source, que não permite que os usuários modifiquem ou distribuam o software sem a permissão do titular. Essa licença normalmente concede aos usuários o direito de utilizar o software por um período limitado, sujeito a termos e condições rígidos e específicos, sempre mediante pagamento. Softwares como o Windows, por exemplo, são closed source. Há também outras duas possibilidades: dar acesso ao código ou deixar o software livre. As licenças de software de código aberto, open source, permitem aos usuários modificar e distribuir o software ainda sujeitos a determinadas condições, mas sem pagar quaisquer taxas ou royalties ao seu titular. Exemplos de licença open source incluem a licença Apache e a licença MIT, que são bem famosas. Tem-se ainda os chamados softwares livres ou free software, que são menos regulados e com licenças ainda mais permissivas que a open source. Um exemplo importante é a licença pública geral da GNU, uma das mais utilizadas como base para outras licenças ou open source. Com as licenças closed source, os desenvolvedores podem manter o controle total sobre o software e restringir a
forma como esse é utilizado e distribuído. Já as licenças de código aberto ou livre, os desenvolvedores abdicam do controle sobre o software em troca de benefícios, de ter uma grande comunidade de usuários que contribuem para o desenvolvimento contínuo daquele código, de forma colaborativa e inovadora. Então a gente tem que pesar, né? Em resumo, a diferença entre os tipos de licença é exatamente o nível de controle que os titulares ou desenvolvedores têm ou querem ter sobre o software que foi desenvolvido. É preciso que os titulares ou desenvolvedores ponderem esse ponto no momento de determinar seu modelo de negócio e a forma como desejam que o público interaja e utilize seu código. Se quiser saber mais sobre cada tipo de licença, basta comentar aqui que produziremos vídeos específicos. E se gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos que possam se interessar sobre o tema. Um abraço e até o próximo vídeo.